Danilo, e todos que estão na sala, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje e as intenções das orações fica para os pedidos que nós trazemos no coração, para as nossas famílias e aquelas que passam por necessidades, pelos enfermos e desempregados, por todos os cursilistas falecidos, e pelos aniversariantes também, cursilista em especial, o seu Ayrton Ruiz, que ainda não está na sala, mas ele está sempre presente aqui com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. peçamos a Virgem Maria. Ontem nós celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora. Queremos pedir a Nossa Senhora da Assunção a sua intercessão sobre cada um de nós. Rezemos por todos os pedidos, todas as intenções, que nós possamos colocar e desejar nossas preces, nossos pedidos, a certeza de que Nossa Senhora nos encaminha a seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoai a nossa mãe, esse nosso encontro, e a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom encontro a todos. Obrigado. Isioli, por favor. Vamos lá. Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A nossa palestra de hoje eu vou dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos falar um pouco sobre os anjos. E na segunda parte nós vamos então falar sobre o acontecimento muito ruim, né? Que foi a queda de alguns dos anjos de Deus. Mas quando a gente fala e ouve falar sobre anjos, pelo menos para mim, não sei se para todo mundo, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é um ser muito bonito, de cabelos longos e louros, e um par de asas brancas, voando no céu junto a Deus. Claro que isso nos foi passado por figuras, né, da infância, até mesmo do catecismo. E aquela figura fica na nossa cabeça, de tal forma que eu já ouvi muita gente dizer, não, os anjos são coisas inventadas, são figuras simbólicas para as crianças acreditarem. E, na verdade, não é nada disso. Como diz aí o início da nossa palestra, os anjos são realmente uma verdade de fé. Os anjos são seres espirituais, não materiais, né? E a Bíblia os chama de anjos. Na verdade, anjos é uma, digamos, uma categoria que Deus criou, entre outras que mais adiante nós vamos estudar um pouco. Mas vamos chamá-los, por enquanto, de anjos. O testemunho da Bíblia, das Escrituras, é tão claro sobre os anjos quanto as afirmações da tradição da Igreja. Então, descartadas essas fantasias que todos nós tivemos ou temos ainda sobre os anjos, a sua existência é real. E, inclusive, afirmada pelo próprio Jesus Cristo em várias passagens da Bíblia, dos Evangelhos. Vejam, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 36, Cristo diz o seguinte acerca das pessoas falecidas que ingressaram no reino de Deus, né? Ele diz, por que essas pessoas? Porque já não podem morrer, pois são como anjos. Bastaria isso, essas palavras de Jesus, para que a gente
realmente assuma que os anjos existem e são uma realidade. E também em Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, Jesus Cristo, falando sobre os pequeninos, diz o seguinte: porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está no céu. Os anjos dos pequeninos. Nós vamos ver sobre isso mais adiante também. Eu acho que essas situações são suficientes para que a gente saiba que os anjos realmente fazem parte do reino de Deus e muito bem, melhor do que qualquer um. Jesus Cristo sabia disso. Mas, na realidade, quem são os anjos? A palavra anjo, do latim angelus, né, significa, em primeira instância, mensageiro. Devo ressaltar aqui que nem todos os anjos são mensageiros. Mas isso também nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, fiquemos com essa definição. Então, é uma missão dos anjos ser mensageiros da vontade de Deus Pai. Os evangelhos contam várias passagens, né, onde os anjos descem à terra para comunicar aquilo que deve ser conhecido e feito pelos homens. Vamos recordar, então, em primeiro lugar, a anunciação a Maria, quando o anjo Gabriel veio avisar a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Filho de Deus. Lembremos também da libertação de Pedro, quando estava preso em Jerusalém e foi libertado por anjos, né, que lhe fizeram as correntes de cair da mão, fizeram os guardas adormecerem e abriram até o portão da cadeia para que Pedro saísse. Vamos lembrar também o anúncio da ressurreição a Maria Madalena, quando ela viu que o corpo do Cristo não estava na sepultura e dois homens, diz o Evangelho, vestidos de branco, lhe disseram: por que vocês estão procurando aqui? Também aos discípulos, quem não está morto. São mensagens que Deus envia, principalmente quando alguma coisa deve ser conhecida ou realizada. No episódio, lembrem bem, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, o livro chama a atenção das pessoas, das mais de 500 pessoas que estavam assistindo à ascensão de Jesus aos céus. E quando Jesus desapareceu, eles continuaram olhando para cima. Quando apareceram também homens, dois também, se não me engano, vestidos de branco também, que chamaram a atenção principalmente dos apóstolos, né? Dizendo: por que vocês estão olhando para cima? Vão partam e vão fazer aquilo que o Cristo pediu para vocês. Então, vejam que realmente os anjos aparecem na hora em que eles são necessários para darem as mensagens, no caso aí, da vontade de Deus. Mas qual é o centro do mundo dos anjos? Jesus Cristo. Os anjos são os seus anjos. Vejam bem que no final da sua missão na Terra, ele diz aos discípulos, vejam bem, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, quer dizer, são os seus anjos, né? São de Cristo, porque foram criados
por ele e para ele. Jesus os fez mensageiros do seu plano de salvação. Tanto que deve ter sido uma revelação dele a São Paulo, que na sua carta aos Hebreus diz: pois não são eles, os anjos, espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que vão receber a salvação como herança. Isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Então, desde a encarnação do Cristo até a sua ascensão, a sua vida, a vida do Cristo, é cercada de adoração e de serviço pelos seus anjos. E como o próprio Jesus afirmou, na parousia, que é a segunda vinda de Cristo ao mundo, ele será acompanhado pelos anjos. Agora, eu disse lá no início que nem todos os anjos têm a função de mensageiros. E agora vamos dizer que os anjos têm uma espécie de hierarquia. Não se trata de valor de um anjo ser melhor do que o outro, não é isso. Trata-se de uma hierarquia segundo a sua função. Então, nem todos os anjos, como eu já disse, são mensageiros, nem todos eles. Eles são divididos, segundo a sua função, em 3 categorias. A primeira categoria são aquela classe de anjos, que na verdade chamam-se serafins, querubins ou tronos. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria são os anjos que são denominados de dominações, virtudes e potestades. E a terceira categoria são aqueles chamados de principados, arcanjos e anjos. Vamos ver o que cada uma dessas categorias, qual é a função de cada uma. A primeira categoria, dos serafins, querubins e os tronos, segundo a doutrina da Igreja, é a adoração a Deus na presença de Deus. Essa é a função dos serafins, querubins e tronos, a adoração de Deus. A segunda categoria, as dominações, as virtudes e as potestades, eles atuam, a função deles é atuar no mundo espiritual e também, eventualmente, no mundo material. E entre esses estão os anjos da guarda, que nós vamos ver um pouco mais tarde sobre eles também. E, finalmente, a terceira categoria, que são os principados, os arcanjos e os anjos, executam, esses sim, a sua missão de mensageiros. E, dentre estes, 3 arcanjos são muito conhecidos por nós. Os 3 arcanjos principais, vamos dizer assim, no nosso conhecimento. São Gabriel, São Rafael e São Miguel. São Gabriel foi aquele arcanjo encarregado de anunciar a Nossa Senhora que ela seria mãe do Filho de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. Então, é o mensageiro por excelência e leva a vontade de Deus aos homens, principalmente coisas importantíssimas como essa, a Nossa Senhora. São Rafael é o arcanjo que tem a função de cura. De cura física, sim, às vezes, mas também e principalmente cura espiritual. E São Rafael tem uma missão muito especial, que é agir
principalmente nas relações entre marido e mulher, principalmente quando essas relações estão caminhando mal. Então, ele é o santo, o arcanjo santo que responde e que cuida desse tipo de coisa. Se alguém está passando por problemas conjugais ou conhece alguém, essa oração a São Rafael é a principal função dele. No plano físico, que talvez não seja tão físico assim, ele cura a cegueira da fé de quem não vê Deus, quem não acredita de Deus. Então, ele também age sobre isso. Se alguém tem alguém que não acredita em Deus, peça para São Rafael, para que isso seja melhorado. E, finalmente, São Miguel é um arcanjo que tem duas funções. A primeira é defender a vontade de Deus contra qualquer tentativa vinda do demônio. Ele é o defensor da vontade de Deus. E a segunda função de São Miguel é ser o protetor da igreja contra tudo que pretende afastá-lo de Deus. Então, se a sua fé estiver vacilando, se você estiver com problemas de fé, peça para São Miguel. Isso é a especialidade dele. Então, por essas funções, ele é conhecido como o Santo Guerreiro, né? Contra o dragão do mal. Essas informações sobre os anjos foram extraídas de uma homilia do Papa Bento XVI, na festa dos Três Arcanjos, em 29 de setembro de 2007. Então, vamos agradecer ao Papa por isso. Muito bem. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre os chamados anjos da guarda. Os anjos da guarda, como vocês viram, são aquela segunda categoria, né? Eles são escolhidos por Deus para proteger as pessoas. Diz a doutrina que cada um de nós tem o seu anjo da guarda pessoal e exclusivo, inclusive. A sua função é proteger-nos até o retorno da nossa alma à eternidade. Ou seja, durante a nossa vida toda. Ele nos ampara e nos defende dos espíritos maus que nos tentam em toda a nossa vida. A principal função do anjo da guarda, muita gente pensa que é proteger de tudo. Não é bem isso. A principal dele é proteger a nossa fé. É proteger-nos espiritualmente. Então, é preciso salientar que quando acontece alguma coisa de ruim, ou uma tragédia na vida de alguém, que pode levar à morte, inclusive, é comum a gente ouvir dizer, mas onde estava o anjo da guarda dessa pessoa que não evitou isso? Torno a repetir, o anjo da guarda é mandado por Deus para nos proteger dos males espirituais. Eventualmente, ele pode até agir no plano material, desde que seja a vontade de Deus. Aí ele pode agir evitando algum mal maior. Mas isso depende da vontade de Deus e não dele. A principal função, torno a repetir, trata-se do nosso bem-estar espiritual. Ele nos defende muito de tentações. Agora, como Deus nos deu a liberdade, né? O livre-arbítrio, se a gente quiser cometer coisas ruins, cair em tentações de pecado, aí
também não vai depender dele. Agora, ele nos fortalece, sim. Então, é preciso rezar para o seu anjo da guarda. Muito bem, pessoal. O anjo da guarda é um dogma da igreja. Então, não tem essa de não acreditar que exista. Tá? E a existência do anjo da guarda é confirmada pelo próprio Jesus Cristo, como nós vimos naquela passagem anterior, eu vou tornar a citar, e Jesus Cristo, em Mateus 18:10, diz: porque lhes digo que nos céus os anjos deles, das pessoas, dos pequeninos no caso aqui, contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está no céu. Então, não há nenhum problema em acreditar, e aliás devemos, porque é um dogma. Muito bem, pessoal. Mas agora vamos passar, depois dessas considerações sobre os anjos, né, as suas categorias e as suas funções, vamos passar por um triste acontecimento. Diz a Bíblia que por trás da desobediência dos nossos primeiros pais, existe uma voz muito sedutora que, no entanto, se opõe à vontade de Deus. Vamos lá ver no Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, assim. E que por inveja faz os nossos primeiros pais cair na morte da alma, e, consequentemente, a morte corporal também, que antes não existia. Claro que, como nós sabemos, a Bíblia nos ensina tudo isso de uma forma simbólica, colocando a humanidade e seus pecados nas costas de Adão e Eva. Mas nós sabemos que, de uma forma ou de outra, o homem desobedeceu a Deus. O homem quis ser igual a Deus e, consequentemente, pecou. E pecando, o pecado original, nós caímos na morte. Tanto física como espiritual, se levarmos esse pecado até a nossa morte. Muito bem. Então, a igreja, as escrituras e a tradição da igreja ensinam que essa voz sedutora que fez Eva, entre aspas, cair em tentação e levar Adão junto, era uma voz de um anjo destronado, que o hebraico chama de Satanás, e nós chamamos de diabo ou demônio. E a igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus e reluzente, tão luminoso que era chamado de Lúcifer, que significa luminoso. Realmente, ele e seus companheiros desviados se tornaram maus por sua própria iniciativa e vontade. Aí vem a pergunta, por que Deus permitiu isso? Ora, se Deus deu a nós, que somos muito menos do que anjos, o livre-arbítrio, ele deu também aos seus anjos o livre-arbítrio. E esses anjos, e o Lúcifer principalmente, por ser tão poderoso, tão luminoso, tão bonito, ele quis ser igual a Deus ou mais. Consequentemente, voltou-se contra Deus. E como sempre acontece, há sempre aqueles que seguem o mal. E foi o que aconteceu com muitos dos anjos também. A Escritura fala de um pecado desses anjos maus. Então, esta queda, porque a isso nós chamamos queda, a desobediência de Lúcifer. Então, ele caiu daquela posição maravilhosa para uma posição de contrário a Deus.
Então, tudo aquilo que era bom se tornou mal. Então, lembre-se que ele falou a Eva, como diz o Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 5, se vocês comerem dessa fruta que Deus proibiu, vós sereis iguais a Deus, sereis como Deus. Vejam bem, a tentação em que a humanidade caiu, querer comparar-se a Deus e ser como Deus. Como diz o Evangelho de João, né? O Lúcifer é o pai da mentira. E na primeira carta de João também, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz que aquele anjo mau foi pecador desde o princípio. Desde o princípio. E é por isso que Deus faz com que o pecado de Lúcifer e dos seus anjos maus não possa ser perdoado. Porque a opção que Lúcifer fez pela sua própria vontade foi irrevogável. Tá? São João Damasceno dizia que para esses anjos caídos não existe arrependimento depois da queda. O diabo não se arrepende como seus demônios cúmplices. Como não existe arrependimento para os homens depois da morte. Isso quer dizer o seguinte: você pode se arrepender de ter cometido pecados até o último instante da sua morte, depois da sua vida, né? Depois da morte não existe mais arrependimento. Não tem mais jeito. Então, a Bíblia atesta a influência maldosa do demônio, daquele que Jesus chama desde o princípio, vejam bem, homicida desde o princípio. Quer dizer, desde o início, o demônio comete a homicida, comete a morte da alma. Isso está em João, capítulo 8, versículo 44. Como sabemos, esse demônio tentou desviar Jesus da sua missão recebida de Deus. Até o próprio Jesus, o demônio tentou tirar do caminho bom. Até o próprio Jesus, que ele sabia que era parte de Deus, que era o Filho de Deus e que era Deus. As tentações estão no Evangelho, principalmente em Mateus, no versículo 4. No capítulo 4, no versículo de 1 a 11. A mais grave das ações do diabo, devido às suas consequências, é a sedução mentirosa que levou o ser humano a desobedecer a Deus. E não vamos nos enganar, isso continua até hoje. E muito, como vocês devem saber. Mas o demônio, Lúcifer, o Satanás, ele é poderoso, muito, muito poderoso, mas não é infalível. O poder dele não é infinito. Ele não passa de uma criatura, ele também foi criado. Então, ele é poderoso pelo fato de ser um espírito, mas sempre é criatura. Você está aí? Repito, o demônio não é capaz de impedir a construção do reino de Deus, embora ele tente de todas as formas. Embora ele atue no mundo pelo seu ódio contra Deus e o reino de Deus que Jesus Cristo nos implantou,
E embora a sua ação crie graves danos de natureza espiritual, e indiretamente até de natureza física, esta ação dele só se torna presente quando o ser humano permite. Todos nós conhecemos a figura de linguagem que diz que o diabo é um cão feroz acorrentado. O seu poder só vai onde a corrente alcança. Para o ser humano, para o homem, basta manter-se além do raio de ação dessa corrente, que nada acontece. Entretanto, o poder de sedução do demônio é muito bem conhecido. É duro se livrar de tentações. É uma voz sedutora, como diz a Bíblia, né? E esta é a causa dos desvios dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por isso o mundo cai no pecado. Porque o ser humano permite que, digamos assim, o demônio possa agir porque penetra no raio de ação dele. Ou seja, quer cometer o pecado. A permissão de Deus para que a atividade diabólica continue, porque muita gente diz, por que Deus permite que o demônio nos tente? Ora, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Por que ele permite isso é um mistério. Não se sabe. Há de haver algum motivo. Agora, nós temos livre-arbítrio. Quer dizer, se você não quiser pecar, você não cai no pecado. Imagine-se, porém, que o Cristo que foi tentado, até ele, e que o demônio não conseguiu nada, mas nós não somos o Cristo. Nós somos seres humanos, fracos de vontade, fracos na fé até às vezes, e muito seduzidos pelo egoísmo, pela vontade de ser, pela vontade de ter. E é aí que a coisa complica. Foi Deus que permitiu? Não, fomos nós, né? Fomos nós. O que é o pecado, então? Claro, todos nós sabemos, é uma desobediência contra Deus. Fruto da liberdade que o Senhor nos concedeu. Nós temos a liberdade de obedecer a Deus ou de desobedecer. Pecamos porque queremos. Dessa forma, podemos definir a natureza do pecado, da queda, como sendo mais ou menos grave de acordo com a ação cometida. No entanto, para que haja pecado grave, são necessárias 3 condições que todos nós sabemos também. Pleno conhecimento, ou seja, sabemos que é pecado aquilo que vamos fazer. Pleno consentimento, ou seja, queremos, embora sabendo, queremos cometer aquela ação e que essa ação seja matéria grave, ou seja, matéria que traga danos, consequências graves, tanto para quem comete quanto para quem está envolvido naquilo. Então, pessoal, essas são as condições que definem se o pecado cometido é mortal para a alma ou não. O pecado de Satanás, de Lúcifer, foi o maior dos pecados mortais. Mas nós também somos capazes de fazer isso. Então, nós podemos, para terminar, dizer que podemos resistir ao pecado, sim, podemos resistir ao demônio, podemos nos afastar da queda que fez com que ele se transformasse no que ele é, fortalecendo a nossa fé
em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E, principalmente, como Jesus dizia, com muita oração. Eu termino aqui, espero ter dado uma explicação razoável e estou aberto a comentários, a sugestões, a perguntas, se for o caso. Muito obrigado. Obrigado, Visioli. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Fique à vontade, só abre o áudio. Boa noite, seu Visioli. Oi. Vou fazer uma pergunta. Desde criança a gente vem ouvindo de anjo, conforme o senhor falou. É que o meu caiu aqui, acabou a bateria, eu não sei se eu peguei. Cada um de nós temos um anjo específico? Se cada um de nós temos um anjo. Ah, sim. Um anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda, pessoal e exclusivo. O seu anjo da guarda não é de mais ninguém, é seu. Você já se lembrou de rezar por ele? Ou Já. para ele, né? Muito bom. Eu lembro de uma... que é assim, me falaram, não lembro quando, e quando foi, nós temos dois anjos, né? Um do mal e um do bem, né? Que um fica falando, vai, faz isso, faz isso, faz isso. O outro... Isso é uma figura popular. Ilustração, né? Mas nós legal. temos um anjo bom. Tenho que rezar bastante pelo meu anjo. Agora, o anjo ruim, ele não é exclusivo seu, não. Ele É de todo mundo. é de todos. Certo. Obrigado. Visioli, eu precisaria que você me passasse o nome do terceiro anjo do primeiro grupo, Serafim, Querubim, qual é o nome do outro? Espera aí. Estou operando. Deixa eu ver aqui. Serafins, querubins e os tronos. Tá ok, Isso obrigado. Quem ensinou foi o Papa. Viu? Eu estou anotando aqui os nomes, estou fazendo uma suma. Obrigado. As coronas e potestades, então é tudo sobre os anjos. Mais alguma pergunta? Nós vamos ter a cópia da aula, Visioli? Eu passei para o Pedro, ele deve ter colocado no YouTube, Pedro. Já conta no site e já também coloquei no grupo do MCC Oficial. Ah, ok, obrigada. Tá? Eu coloquei junto com o link da aula. Ah, ok. O arquivo está lá junto, tá? Tá, obrigada. Pode desligar, não tem? Mais alguém? Não, Visioli. Outra pergunta, Visioli. Tem uma pergunta. Se os anjos são santos da igreja? São sim. Tanto é que São Rafael, São Miguel, São Gabriel, são os mais conhecidos, né? Visioli, tem uma passagem na Bíblia que diz que Cristo, quando retornará, ele retornará com os anjos. Qual a função aí, no caso? Qual a função dos anjos quando ele esse retorno? Seria... Eu não sei, realmente, eu posso dar a minha opinião, porque não há nada que explique isso, pelo menos não é do meu conhecimento que existe. Mas eu acredito que Jesus Cristo vai voltar na sua glória, não? E a sua glória vai mostrar
mostrar que ele é realmente o Deus que merece ser adorado por todos e pelos seus anjos. Então, ele voltará numa glória muito grande, né? E seguido por seus anjos. Diz toda a corte celeste, né? Acredito que seja isso. Tá joia. Obrigado. De nada. Olha, boa noite. É Boa noite. interessante que você deixou bem claro da proteção dos anjos para nós, que é a proteção espiritual da nossa fé, né? E essa Sim. proteção que chega até nós é muito importante diante de tudo isso que você nos deixou bem claro do mal, né? Que um anjo bom se torna um anjo ruim. Então, esse anjo, ele pode ter esse poder espiritual também na maldade. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer com os bons, né? Na fé de Deus. É isso? Sempre se lembrando, viu, César, que a história da corrente, né? Do diabo acorrentado. Sim. Se você não chegar até onde a corrente alcança, nada acontece de mal. Agora, se você chegar, a tentação é muito grande. Mas é isso aí. Inclusive, tem uma historinha muito bonita, muito interessante sobre o anjo bom e o anjo mau, que numa tribo de índio, o netinho, o índiozinho, pergunta para o avô, né, o avô, por que tem o mal e o bem? Aí o avô fica meio indeciso e fala assim, surge uma ideia, ele fala, é que dentro de nós temos dois lobos, um lobo mau e o lobo bom. Aí o índiozinho, como é treinado para lutar, ele pergunta para o avô, mas quem que vence a luta? Você vê no apuro de novo, né? Sem saída, ele vira para o netinho dele e fala, aquele que você alimentar melhor. Então, aquilo que você falou, jovem, com quem nós temos que alimentar? O anjo bom. Então, nós temos que rezar para o nosso anjo da guarda. Porque o outro anjo, não podemos, se nós alimentarmos, nós vamos estar na garra do diabo. Uhum. Exatamente isso. E tem uma oração. Oração. Eu criança com meu pai, né? Eu me lembro bem jovem, bem criança ainda, 7, 8 anos, quando a gente rezava. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, desde que a ti te confiou, a piedade divina sempre me guarda, rege, ilumina. Amém. Essa seria uma oração direta aos anjos. Existem outras, Visioli? Santo anjo do Senhor. Tem sim, César. O anjo tem da guarda, outras. seu anjo da guarda. Tem outras orações, sim. Tem uma que a minha avó me ensinou, né? Com Deus no peito, com Deus me levando. A Virgem Maria e o Espírito Santo e o anjo da guarda. Legal. Uhum. Se eu não me engano, Adriano, ele perguntou se os anjos estão na Terra. Pelo que a gente sabe que a doutrina ensina, também estão conosco quando são necessários, né? Também estão na Terra. Obrigado, Visioli. Mais alguém? Alguma pergunta? Marquinho, informações? Próximas aulas? Vamos lá, Pedrão. Tá travada a imagem, tá, Pedrão? Vai dar aula próxima. Vamos lá, as próximas aulas, então. Pedro, eu queria falar também o seguinte, cara. Hoje tinha presente na sala, de novo, que eu me recordo, o César Gerage, o Nê, que fez o 206, é isso, Nê? Tá na sala ainda?
Obrigado por ter vindo, tá? A Patrícia está aí, fora todos aqueles Estou, que acompanham senhor, a gente. Oh, maravilha, obrigado por ter vindo, viu, Nê? ele que é isso. Eu agradeço Patrícia, pelo convite. ótimo. A Patrícia Braga também não tenho lembrança, mas ela já participou, ela está aí de novo hoje, né? Fora o Gripa, a Denise, Adriano, a Ana Zen, o Carlos Eduardo, a Sandra, Sueli Teodoro, o Reinaldo, o César, o Pedro, a Morinha, a Jaque passou aqui, o Sérgio, o Claudinei, o Padre Danilo, Eliane Pacífico, o Nilson, o Emerson, Visioli, a Terezinha, a Estela, eu, o seu Ayrton, aniversariante, chegou agora há pouco também, né? Chegou e saiu, viu, Marquinhos? Chegou e saiu, é. A Sandra está sozinha hoje, o maridão está aí, não vi. Patrícia Braga fez o 46, isso mesmo. Nas próximas aulas, Pedrão, nós vamos ter dia 24 agora, Jesus Feito Homem, eu vou fazer essa aula, e no dia 31, na sequência, Jesus Filho de Deus com o Padre Danilo, tá? Depois de setembro, eu vou passar rapidão, a gente vai falar um pouquinho sobre motivação na caminhada em tempos de pandemia. Foi um tema que pediram, né? Bastante motivação na caminhada nos tempos de pandemia. A Jaqueline vai falar com a gente. No dia 14, a gente tem convidado especial, que é o Padre José Roberto Ferrari. Ele é assessor eclesiástico nacional. Ele vai falar com a gente sobre profetismo, no dia 14 de setembro. Eu volto no dia 21, falando com a morte de redentora de Jesus Cristo, e o Visioli fecha o mês de setembro com o Desceu à Mansão dos Mortos, tá? Então tá aí as duas próximas aulas, Jesus Feito Homem, Jesus Filho de Deus, com o Padre Danilo, e o mês de setembro, uma pincelada, a gente volta a falar mais depois, tá bom? Maravilha. César, alguma informação? Agradecer ao Visioli, obrigado, viu, Visioli? Muito boa essa aula sua aí, essa explanação aí, cada vez deixando a gente mais forte na caminhada, né? E agradecer a participação, a presença de todos, o Padre Danilo hoje conosco, o Nilson sempre presente aí, o Carlinhos, não sei se está na sala ainda, mas também é sempre bem-vindo. E já deixar a nossa promoção que a gente vai fazer, né, Pedro? Não sei se você tem um folderzinho já aí, que os jovens fizeram. Nós vamos fazer uma pizza dia 10 de outubro, do Cursilho. Tem tempo hábil, a gente vai dando maiores informações, mas é para nos ajudar, para terminar esse ano aí e começar forte e firme o ano que vem. E vamos continuar rezando para que a gente supere a pandemia. Não sei como é que vai ser nos próximos meses, mas pelo menos nos encontrando como a gente dá aí, né, nas redes sociais. Tá aí, ó. Pedro colocou aí, nossa pizza beneficente em prol do Cursilho, dia 10 de outubro. Então vamos se programando já, pessoal. É aquela famosa pizza nossa aí. Tá bom? Ô César. Oi, Jaque. Quem quiser talão, eu e o Pedro, a gente tem talões, tem 5 pizzas cada talão, no valor de R$30 cada pizza. Então, quem precisar, me procura o Pedro, a gente já vai distribuindo os talões, porque ainda mais nessa venda à distância, a gente vai precisar bastante da ajuda do pessoal para pegar talões e se comprometer de fato em vender para a gente conseguir atingir nossos objetivos, né? É a única promoção nossa aí do ano, então pedir engajamento de todo mundo. E o Carlinho mandou uma mensagem aqui que ele precisou sair, que ele teve um problema lá para resolver, mas ele pediu bastante oração aí do pessoal para a recuperação dele. Legal, Jaque. Bem lembrado. E a Luane também está com alguns talões também, para vender diretamente aos jovens que Legal. quiserem